Olá, você está no canal Descomplica Brasil e hoje nós vamos descomplicar o descobrimento do Brasil. Mas antes, dá teu like, te inscreve no canal e ativa o sininho para você receber mais notificações. E agora, bora pro vídeo! Bom, gente, para a gente entender a nossa história, entender o descobrimento, nós vamos ter que voltar na época das expedições. Portugal tinha um plano já elaborado de expansão de território, expansão comercial e expansão da fé católica. Eram os pilares. Mas como fazer? Fizeram um desvio, foram parar lá na Bahia, no que eles chamaram de Porto Seguro. E ao contrário do que eles pensavam, eles foram super bem recebidos, porque eram as tribos locais. Os caras eram super gente boa, quiseram saber como é que era daquele navio, subiram, desceram, mostraram as coisas. Foram 10 dias de festa, de troca de conhecimento. Eles acharam muito interessante aquela cruz sendo erguida e a missa sendo rezada. E aí os caras olharam, tinha pau-brasil, e aí os caras deram para eles galinha, deram cachorro, fizeram um escambo lá de coisas que para eles na época, assim, opa, é interessante isso. E aí deixaram uma turminha aqui e seguiram para Calcutá. Beleza. Só que, como Portugal também nunca teve uma saúde financeira muito equilibrada, chegou um ponto que eles viram, olha, já passaram alguns anos e a gente não deu sequência à colonização. E os franceses, né, eles estão rondando o Brasil, o território ali onde a gente chamaria de Brasil. Nós vamos ter que fazer alguma coisa. Pegaram garantias, que era tudo que eles tinham, separaram por lotes, 13 lotes, e disseram pro cara, olha aqui, ó, tu vai levar um número de pessoas, vai lá para essa área aqui que você vira donatário, vai fundar uma cidade, vai proteger o território, vai desenvolver aquilo, vai construir engenho, e nós, por 20% de imposto, você pode escoar a sua produção. 20%. Olha o que nós pagamos hoje de imposto. Parece inacreditável. E assim foi feito até o Rio de Janeiro, né? Só que de todas as capitanias, o que vingou mesmo foi Pernambuco e São Vicente, que São Vicente vai dar origem a São Paulo, né? E Pernambuco vai dar origem ali a Olinda, Recife, e ali é um caso muito interessante porque quando eles diziam, os escravos e os índios e os portugueses não se davam bem, por isso que os holandeses entraram ali e tomaram muito fácil. Não foi bem assim, gente. Tem um cara chamado Felipe Camarão, que a gente conhece como Rua, que ele era um capitão, ele era negro, e ele liderou um exército, e junto com os índios e junto com os portugueses. Foi a primeira vez que começou a criar uma identidade nacional. E isso é o ponto principal do nosso vídeo. Uma identidade nacional. Os caras lutaram por aquela terra. Quando eles botaram eles para fora, os holandeses, eles botaram porque estão defendendo a terra deles. Já lá para baixo, o pessoal que fundou os jesuítas, que vieram fundar junto com alguns náufragos que já moravam ali, como o Ramalho e outros futuros bandeirantes, que a gente chama aí, fundaram São Paulo, bem no centro, onde seria hoje um anel, que hoje a gente chama de Via Dutra, Fernandias, várias rodovias que atravessam o Brasil. Era um lugar estratégico para colonizar o Brasil. Bom, mas vamos lá para trás. Então assim, através dos séculos, o Brasil foi sendo colonizado e foi criando uma identidade nacional. De cada povo que chegava, de cada bravo povo que vinha para cá, tentando ter uma vida melhor, cada um ia se incorporando e trazendo novos elementos para fazer com que esse novo mundo crescesse. Vocês acham que a gente não tinha direito a fazer nada? Que era só obedecer a Portugal? O que nós conhecemos hoje como Brasil foi o primeiro lugar no continente americano a ter eleições. Em 1542 já tinha eleição para vereador e para prefeito lá em Olinda. E assim foi, de pouco em poucos anos, todas as capitanias e as cidades mais do interior, eles elegiam os seus representantes. Não era tão atrasado assim o Brasil. Mesmo os bandeirantes entrando, né, alguns escravizaram os índios, tinha a história, infelizmente, da escravidão dos negros, mas cidades foram formando, o país começou a ser formado, uma identidade existia ali, e o mais legal, quando chega a corte transferida, que eles não vieram fugidos não, tá, gente? Já existia um plano de Lisboa, né, do reino da coroa portuguesa, para transferir para o Brasil a capital, porque o Brasil era encarado não como uma colônia, mas sim como um estado. Era o estado brasileiro que pertencia
a coroa portuguesa. Quando esses caras vêm, eles fazem uma coisa que é muito legal. Tá, todo mundo sabe da escola de medicina, da biblioteca pública, de banco, e vários elementos que são introduzidos não no Rio de Janeiro, mas não só no Rio de Janeiro. A parte de urbanização, a parte cultural, o fomento de uma maior cultura para cada povo de cada região e uma unidade nacional para esse vasto território chamado Brasil, ele contaminou e ele recebeu um pouquinho de cada um de nós, dos nossos ancestrais. Dali a pouco vem a independência, que foi um processo bem turbulento, mas sempre se manteve a unidade para que o Brasil não virasse um monte de republiqueta como tem em volta da gente. Eles viraram os territórios espanhóis um monte de republiqueta. A preocupação dos caras era: nós temos que manter uma unidade nacional, nós temos que manter a cultura do nosso povo. Não pode simplesmente virar uma zona. Houve uma guerra, 3 anos pela independência do Brasil, não foi tão fácil um aperto de mão e passa de pai para filho, houve sim uma preocupação. E a partir desse momento, os brasileiros se sentiram mais brasileiros. E as coisas que nós tínhamos aqui eram realmente valorizadas. E vocês sabem quando que isso vai desabar? Quando entra a República. Ela foi feita pelos mesmos grupos que estavam antes ao lado do imperador. Aí vem Primeira República, Segunda República, era Vargas, e assim até nós chegarmos ao século XXI. Todos eles foram substituindo a cultura local, a cultura nacional, a nossa identidade dos nossos antepassados, nós sabermos quem é nosso antepassado, e aí cada lado colocou o que interessava. De um lado, o aculturamento norte-americano. Do outro lado, o aculturamento por Marx, por Engels, União Soviética, enfim. Todos valores que, na verdade, nada tem a ver conosco. E aí, nós fomos perdendo, para nos perder, até que chegamos ao ponto máximo de não sabermos quem nós somos. Por isso, acreditamos no Pai do Povo, em milagres, em coisas que não deram certo em lugar nenhum do mundo. E isso nós estamos começando a resgatar. A mensagem de comemorar, sim, o 22 de abril de 1500, não é uma apologia a Portugal e que Portugal nunca fez nada de mal para o Brasil. Quando você comemora o feriado de 22 de abril de 1500, você está celebrando a história de todos os povos que vieram para essa terra, compuseram esse país, lutaram por esse país. E aí, pessoal, curtiram o nosso vídeo? Deu para descomplicar um pouco a história do nosso descobrimento? Eu vou deixar uns links aqui embaixo para vocês pesquisarem mais. E aí, descomplicou?